Bom, estamos aqui, né? Bom, o vídeo prometido saiu um pouco tarde porque eu estava fazendo outras atividades. Deixa eu só puxar um pouco aqui, estou gravando com o computador. A qualidade da imagem não vai ficar lá essas coisas porque é a câmera do computador, mas a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível, tá, pessoal? Então, nesse sentido, a gente vai caminhar com vocês aqui, tentar fazer uma fala curta. Eu vou complementar essa fala com alguns vídeos, né, acadêmicos colocados lá no nosso ambiente para obviamente ajudar vocês a se direcionarem. Mas primeiro vocês têm que entender o seguinte: esse projeto, inclusive dar os parabéns aos professores das disciplinas, ao professor Marcos, que idealizou o projeto, né, juntamente com a coordenação, dar os parabéns, porque acho que é uma iniciativa. A gente acaba fazendo uma espécie de teste e obviamente esse tipo de procedimento vai ser muito comum na licenciatura no IFRO e é importante no processo formativo de vocês. Primeiramente, eu quero que vocês pensem o projeto não como uma coisa de obter nota, uma ferramenta apenas burocrática no final dessa etapa, desse semestre, conseguir obter uma nota. Esse projeto pode ser elemento extremamente fecundo para que vocês, ao longo da graduação, né, no começo da formação de vocês, no decorrer dela, no final, vocês possam ter o desenvolvimento de uma mentalidade de pesquisa e, claro, poder usar este momento aqui de aprendizado inicial num projeto de pesquisa, que creio que para a maioria de vocês que não fez a graduação, ou para quem fez, pode ser algo novo, diferente. Então, trazer aqui uma perspectiva de desenvolvimento de autonomia e de otimização desse caminho aí de 4 anos praticamente que vocês vão ficar dentro do IFRO, no processo de formação para ser professor de biologia, para ser docente do ensino básico de modo geral. Então, entendam isso não como uma questão de nota, isso vai além, isso ajuda a organizar a nossa mente, né, porque ele estrutura um pensamento, ajuda a intervir na realidade, ajuda a começar a entender a produção do conhecimento e principalmente de ser um sujeito intelectual no sentido de prática, né? O professor ele tem que ser um intelectual, o professor tem que ser um sujeito que constrói conhecimento. Livro didático, por exemplo, é uma parte da sala de aula. Ele não tem que ser o protagonista, ele é parte de uma série de ferramentas que você pode usar. A gente não pode ficar refém dos currículos, porque eles são parte do processo de ensino-aprendizagem, isso é fato. Mas a gente precisa também ser aquele sujeito que sabe ler a realidade, entender a realidade e a partir disso tentar intervir nela, buscando soluções, buscando alternativas, buscando saídas. E nesse sentido, a ideia de se construir um projeto é entender como a gente pode intervir na realidade, recortando ela, entendendo essa realidade e construindo conhecimento. E para isso, a articulação dos conhecimentos dessas disciplinas desse semestre, dentro desse projeto, essas 5 disciplinas que vocês têm aí, a minha parte delas, né, a disciplina de História da Educação, junto com Sociologia da Educação, Informática Básica, Português Instrumental e Metodologia Científica. Juntando esses conhecimentos, vocês podem construir aí uma rede importante e, obviamente, se instrumentalizar. Nunca vejam um código disciplinar, uma disciplina, apenas como um amontoado de conteúdo e uma forma de obter nota. Quando a gente pensa assim, a gente nunca consegue se apropriar devidamente dos conteúdos. A gente precisa entender essas disciplinas como um processo articulado de construção de conhecimento que vão nos proporcionar, com isso, possibilidades de construir outros conhecimentos. Então, o entendimento da teoria, o entendimento da metodologia, da escrita científica, do modo como se utiliza os instrumentos de tabulação de dados, etc. Tudo isso são importantíssimos e imprescindíveis em sala de aula. Quando você chegar como professor daqui a uns anos na escola da rede municipal, da rede estadual ou particular, seja no ensino fundamental, médio ou técnico, ou até superior também, vocês vão poder trazer, obviamente, para esse contexto, as características que vocês desenvolveram na graduação, que é exatamente a autonomia, o desejo de construir conhecimento, o desejo de intervir na realidade. Então, dando essa abertura aqui, quero discutir exatamente algumas questões. Bom, primeiramente,
O projeto de pesquisa, né, é o projeto que a gente está desenvolvendo na licenciatura, esse trabalho multidisciplinar com vocês, que junta essas 5 disciplinas da unidade. Lembrando que cada uma delas vai avaliar de uma maneira diferente, né, a lógica das atividades. Então, o projeto pode ir até 100, mas cada professor vai encaixá-lo dentro da avaliação de sua disciplina. Então, a minha ela vai complementar a maior parte da nota, que eu vou verificar ainda quantas atividades nós fizemos para fazer o cálculo final e a gente vai ter a nota da disciplina, tudo bem? Então, nesse sentido, caminha nessa lógica. O projeto, ele é um projeto que está bastante simples. Vocês precisam entrar lá na aba do projeto da disciplina, baixar e ler. Vocês têm pouco tempo para desenvolver, inclusive, tem algumas semaninhas aí adiante, e vocês vão articular exatamente todo o conteúdo das disciplinas que vocês tiveram até aqui. Eu recebi algumas perguntas no privado que eu tinha pedido para vocês, e aí, por exemplo, alguém mandou: eu tenho uma dúvida em relação à temática do projeto. Qual é a área em que pode ser explorada para fazer esse trabalho? Ou seja, a delimitação que eu vou direcionar à pesquisa. Então, eu recebi algumas perguntas muito parecidas, eu acho que eu vou responder ela e vou utilizar dessa maneira para poder explicar as outras que eu recebi também. Então, a lógica é o seguinte: vocês precisam delimitar o tema. Todo projeto ele é uma delimitação de tema. Por exemplo, vocês não podem querer fazer um projeto sobre educação no Brasil porque é muito amplo. Vocês podem, por exemplo, dentro do recorte que a gente analisa a história da educação na cidade de Guajará-Mirim, no período da Primeira República, 1910, 1930, por exemplo. Aí você pode escolher uma escola, ou a criação de uma escola, um exemplo aqui, né? Ou como era dado o ensino de biologia naquele começo. Então, sempre recortar dentro das temáticas que as disciplinas apontam, especialmente Sociologia da Educação e a disciplina de História da Educação, porque elas são, de certa forma, as principais referências temáticas. As outras disciplinas, elas são referências do ponto de vista metodológico, teórico também, porque elas instrumentalizam vocês com regras da BNT, formatação de trabalhos, com a lógica do pensamento, né? A própria lógica do que é pesquisa. O professor trabalhou em sala de aula. Então, pensem que são conhecimentos que se complementam. Do ponto de vista temático, atentem para que o professor Décio e nós já apontamos em sala de aula. Por exemplo, eu dou para cada dia de aula para vocês um capítulo de livro trabalhando o tema daquela aula. Dentro daquele tema vocês podem puxar e desenvolver dessa maneira. Ou então, escolher um tema próximo já à área de vocês. Por exemplo, a história do ensino de biologia em Rondônia. Vocês podem abordar como aqui no estado, pegar os currículos do governo do estado, ou até da prefeitura de Guajará, da área de ciências, trabalhar como os conhecimentos de biologia são trabalhados em sala de aula, dentro de um período, né? Então, a partir dos anos 90, ou então antes dos anos 90, que é antes da LDB. Então, pensa o seguinte: a realidade era muito ampla. Você não vai poder mudar a realidade nem entender ela. Você vai recortar um trecho dela e trabalhar. Então, por exemplo, dentro da lógica da história da educação, qual é o pensamento sobre a educação ambiental ao longo do tempo? Pode fazer uma comparação. Como era pensado o trabalho com o meio ambiente lá no começo da escola no Brasil, no século XIX. Tem documentos oficiais do governo, e é importante procurar o portal do MEC, o portal do governo do estado de Rondônia, da prefeitura também. Os documentos oficiais, currículos, leis, decretos, eles ajudam muito. Os livros didáticos também. Então, quem tem livros antigos em casa, dos anos 70, 80, pode fazer um estudo comparativo. Por exemplo, estudo comparativo da disciplina de biologia entre os anos 80 e a atualidade. Como é que era o livro didático nos anos 80 de biologia, como é hoje? Ou então, como, por exemplo, educação sexual era abordada nos livros didáticos mais antigos, como é abordada hoje. Então, são temáticas que estão dentro da abordagem da história da educação, estão dentro da abordagem da sociologia da educação,
e trazem aí possibilidades. Então, recortem o máximo possível a temática. Então, nunca temas muito gerais, genéricos ou amplos, sempre temas mais limitados para facilitar o próprio trabalho de vocês. Então, como era ser professor, vocês podem, por exemplo, entrevistar professores de biologia antigos. Quando eu falo antigos, pessoas mais velhas, né, que trabalharam na escola lá nos anos 70, perguntando para eles como é que era a disciplina, como é que eles trabalhavam, quais eram os materiais que eles usavam, que escola trabalhavam, como se formaram, e fazer a mesma coisa com professores de hoje. Pela questão da distância, a gente não pode obrigar a encontrar essas pessoas, mas dá para fazer entrevista, por exemplo, por chamada de vídeo. Vocês podem gravar, um caso, como vocês fazem, a gente tem a aula remota, gravar no Google Meet, ou então gravar a própria chamada de algum mensageiro no WhatsApp, se não me engano também grava esses vídeos, né? Então, mas de uma maneira dá para entrevistar à distância, por áudio, mas uma entrevista sempre roteirizada, para entender quem é a pessoa, onde ela se formou, como ela atuou, de que ela dava aula, enfim. Então, e aí seria uma disciplina, uma pesquisa sobre saberes docentes de modo comparativo, no passado e no presente. Mas sempre tentem trazer a abordagem dos autores que o professor Décio, por exemplo, aí vai a questão. Então, a abordagem que o professor Décio traz, né, com os autores que ele trabalha, que dá um lastro importante do ponto de vista teórico para o trabalho de vocês. Podem citar os autores que eu trabalhei em sala de aula, né? Tem lá os livros que estão disponíveis nas aulas, baixa, dá uma lida, usa como referência, pega como referência as disciplinas dos outros professores também, ou leituras que você já tem de alguma maneira, que dê uma base para entender o fenômeno educacional. E não pense esse trabalho como apenas um trabalho de sala de aula, mas é uma pesquisa que pode gerar frutos mais adiante para um futuro TCC, ou até abrir portas no estágio para um entendimento mais profundo sobre a lógica de sala de aula, dos próprios sentidos da educação. Então, e aí outra pergunta que veio, como é que se delimita um projeto? Ora, se tiver a disciplina de metodologia científica, o professor abordou isso lá. Então, mas de qualquer maneira, posso aqui tentar, de uma maneira bem sucinta, inclusive está lá no corpo do trabalho, se você for observar o que o professor colocou lá na sequência, na estrutura da metodologia do trabalho, está um trabalho, um projeto de pesquisa escrito lá, desenvolvido, né? Mas de uma maneira ou de outra. Para poder fazer um projeto tem que ter um tema e um tema delimitado, ou seja, como eu já falei aqui na minha fala anterior, vocês precisam delimitar exatamente o que vocês querem pesquisar, mas tem que ser uma delimitação mesmo, fechadinha, tá? Não pode ser amplo, já falei isso, então tem que ser bastante objetivo. Então vocês vão justificar por que na justificativa, né? Por que é importante aquele tema, por que é importante estudar aquilo, o que levou vocês a estudar aquilo, ou querer estudar aquilo. Lembrando que é um projeto de pesquisa, ou seja, é uma intenção. Por que é importante, por que nós desejamos, já que é um trabalho em equipe, né? Por que nós desejamos estudar aquilo, o que nos move a estudar aquilo, tá? Justificar a importância temática, a relevância científica daquele projeto. Objetivos, e aí tem dois tipos, objetivo geral, ou seja, a temática geral. Pretendemos entender, por exemplo, objetivo geral, pretendemos entender a configuração da disciplina de biologia nos currículos do governo do estado de Rondônia a partir dos anos 2000. Está lá o objetivo geral. Objetivo específico, compreender quais as principais temáticas focadas no currículo da disciplina no estado de Rondônia. Entender quais são as competências que o currículo de biologia deseja desenvolver nos alunos. Estou aqui falando coisas bem genéricas, mas objetivo geral é uma coisa e específicos. Nunca mais do que nesse contexto aqui, no máximo 2 objetivos específicos está legal, mas o objetivo geral é a coisa mais ampla, o específico são os objetivos internos da pesquisa, tá? E aí vocês vão usar esses verbos, analisar, assinalar, citar, descrever, escrever, expressar, demonstrar sempre nessa conjugação nesse tempo, quando for enumerar os objetivos, tudo bem?
Então, esquematizar, debater, distinguir, examinar, reafirmar, revisar, enfim, sempre nessa lógica. Referencial teórico, ou seja, quais são as teorias que vocês vão usar, e aí vocês podem se apropriar ali das disciplinas do professor Décio, das minhas disciplinas, entendendo aí que o tipo de educação, a lógica da história da educação que aparece, a metodologia, e aí vocês têm uma disciplina específica para isso. Vai ser uma pesquisa bibliográfica, vai ser uma pesquisa de campo, que é difícil no caso nesse contexto atual, mas poderia ser um estudo de caso, uma pesquisa documental, enfim, vocês têm várias possibilidades metodológicas na disciplina de metodologia de trabalho científico que o professor trabalhou com vocês. Tragam isso para instrumentalizar a pesquisa de vocês. Cronograma, vocês vão definir qual o tempo que vocês vão levar para fazer isso, né? Ou seja, e obviamente as referências bibliográficas que vão ser utilizadas, e aí recomendo colocar as referências usadas nas aulas das disciplinas, né? Das 5 disciplinas, tente não fugir muito disso, mas se tiver alguma autoria nova, tiver dúvida, pergunte a um professor sobre isso, tá? Então, em relação a outros questionamentos colocados aqui, a gente tem uma